TV Gracia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo Homem. Abba, Pai! E a mensagem que eu tenho para hoje é exatamente o que me decepcionou para Deus me dizer: sai desse sistema, saia do meio deles, disse o Senhor. E assim eu tive que sair para poder começar o que é crescendo em graça. E vou fazer um reconto por causa da imprensa, porque agora mesmo damos a bem-vindo à imprensa que estamos atualmente aqui. E vou tratar de mencionar alguns versos em inglês. Não todos, mas para levar a eles onde é que começou isso. Porque aí foi onde terminou isso. Aí onde começou foi onde mataram a Paulo, onde calaram a boca de Paulo em Roma. E o que eles não entenderam a Paulo, vocês vão entender por que é. Vamos ver Romanos 14:9 como verso de introdução ao que vamos falar. Porque vamos seguir no livro aos Romanos, com os códigos que aí estão fechados, e vamos começar com Romanos 14:9. Vamos colocar em inglês. Jacob, por favor, coloque a versão King James, e depois, porque em espanhol nós já sabemos, e assim pratique um pouquinho aí em inglês você. Mas diz o mesmo. Por este propósito, verdade? Diz aí. For this end Christ both died and rose. Assim está com este propósito, porque para isto Cristo morreu, e aí fala rose. Aí não são rosas. Escreve igual, mas não significa isso em inglês. Neste caso é se levantou, ressuscitou. For this end Christ both died and rose and revived. Voltou a viver, revive. Depois que morreu e ressuscitou, diz que ressuscitou, o que ele quis dizer? Que reviveu. Mas depois se foi a luz inacessível. Esteve quase 2000 anos escondido em luz inacessível. Paulo diz a Timóteo que ele habitou em luz inacessível. Mas então diz que and revive, that he might be Lord both of the dead and living. Que tremendo, hein? Be Lord of the dead and the living. E para ser Senhor de ambos, dos mortos e dos vivos. Para ser Senhor dos vivos, tinha que ter corpo. Tem que vir. E então, os que estão mortos, os que estão no paraíso, We are alive down here and he's Lord of us. And those who are in paradise, they listening what is going on down here. assim que ele é Senhor de vivos e de mortos. E eles não sabiam nada para que não fossem uns aperfeiçoados antes dos outros, diz a Escritura. Para que não fossem alguns aperfeiçoados e nem se adiantassem. Ele esperou que ele tocasse a terra. Revive again and then to preach to both the living and the dead. Pregar aos vivos e aos mortos, para que ambos fossem aperfeiçoados agora ao mesmo tempo, em conhecimento. Agora, com esse propósito de que ele voltou a viver, voltou a tomar corpo, neste caso, tomou em mim. Eu antes dizia, podia ter sido Pedro, João, qualquer um. Não, agora eu reconheço que eu sou da raiz de Jessé, que venho da linhagem desse sangue de Abraão. E entendo que para eu ser linhagem e raiz de Jessé, entendo que Jesus de Nazaré voltou a ter família, teve que ser casado, teve que ter relações. Assim que menininho Deus não é tão menininho, ele teve nem tão religioso como o colocam. O menininho Deus voltou e teve como bom rabino
Para ser rabino você tem que ter família. Isso está provado que eles chamavam Rabi, Rabi, tem misericórdia, pois o menininho Deus, Jesus de Nazaré, se casou, deixou prole, o mataram, derramou sangue por nossos pecados e deixou semente, e essa semente escapou por aí pela França, terminou na Espanha, e de Espanha vários desses familiares chegaram a Porto Rico e se meteram em Ponce. Fácil. E parece que um deles disse, esta é a cidade do Senhor, porque Ponce é chamada cidade senhorial. Você sabe que há cidades em nossos lugares que chamam cidade do café, a Ponce chamam a cidade do Senhor. Que coincidência, é verdade que sim? E depois, com esse sobrenome para lá, aqui, não se honrou o sobrenome por muitos anos, mas depois começou a se honrar um pouco. Vamos ao propósito que Paulo deixou na Espanha. Que aí foi que o mataram. Quando disse isto que vamos ler agora, aí Pedro disse, esse homem tem que ser morto, porque eu não entendo isso, João, você não entende isso. Está dizendo que estamos mortos ao pecado. Romanos capítulo 6, verso 12. In English, please. Romans chapter 6, verse 2. Porque os que morremos ao pecado, diz. How shall we that are dead to sin Como nós que estamos mortos ao pecado, live any longer therein? como nós que estamos mortos ao pecado, podemos viver em pecado? É impossível que um morto possa jogar bola. Que um morto vá nadar. Então, essas são as bases de onde Jesus Cristo estabeleceu sua igreja. Cristo morreu para quê? Para colocar-nos mortos a quê? Ao pecado. Esse era o propósito. E então, isso foi os que violaram os 11 apóstolos. Por isso eu sempre acuso esses 11 apóstolos, que um deles foi o primeiro papa, da falsidade de que cada domingo eles dizem que honram a Jesus Cristo, mas se converte isso no mistério da iniquidade, ao negar o efeito da morte de Jesus Cristo. Porque se você nega que você está morto ao pecado, então está dizendo, pecamos. Podemos pecar, ser achados em pecado. Há pecado. Então para que Cristo morreu? Morreu em vão? Porque If you are alive to sin, if you can be found in sin, then Christ died in vain. That's why Rome lied to us. Jesus died, so you are dead unto sin. So you become sinless. se você rouba, vai preso. Se você mata, também vai preso. Mas diante de Deus, não se pode te achar em pecado. Não é pecado. Porque para haver pecado, então tem que estar a lei vigente para achar-te em pecado. E, número 2, se viola uma segunda maneira. Violar essa maneira, já. Vamos ver Romanos, capítulo 5, verso 18, para ver a violação da maneira. Romans 5, verse 18. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. In other words, sin came by one man, and everybody became sinner. The same manner, if you violate that manner, that form, in the same manner, Jesus died, so all men became righteous. Homem pecou e nos colocou em pecado. Pecou, todos pecaram. Então, da mesma maneira,
Um foi e morreu, então todos ficaram justificados. É justo? Um danificou e outro consertou. Ponto. Então, essa violação de Roma, que é a blasfêmia maior do papado romano de todos os evangélicos, dizer que se Cristo vem e te acha em pecado, você perde a salvação. De fato, por isso é que ele viria sem relação com o pecado, para não achar-te em pecado. Porque se vem com relação ao pecado, então... Por isso é que o apóstolo Paulo, vamos ver em Hebreus, capítulo 9, verso 28. Veja como diz. Hebreus, capítulo 9, verso 28. So Christ was once offered to bear the sins of many. And unto them that look for him shall he appear the second time, without sin unto salvation. He will appear, public appearance. He will appear for the second time, without relation to sin. E essa é a minha vinda. Isso é para o que eu vim, sem relação ao pecado. O que eu vim dizendo? Você não pode ser achado em pecado. Você está morto. Isso foi o que eu cheguei dizendo, que você estava morto ao pecado. Agora, quem disse isso em 2000 anos? Por isso é que a igreja começou a dizer, pois ele tem que ser o Senhor, porque se ele viria por segunda vez, apareceria. Manifestação pública, apareceria. Para aparecer, tem que ser visto. Apareceria por segunda vez, sem relação com o pecado, e o único que eu fiz foi isso. Fui eu. Eu não me dava conta, eu fazia sem dar-me conta. Quem deu conta foi a igreja. E muitos irmãos na América Central e do Sul disseram, olha, mas ele é o Senhor, porque é ele que está fazendo esse trabalho. Então, o mundo foi enganado ao não apresentar essas duas verdades. Vamos ver o que disse Romanos 7:5. Romans 7, 5, verse 5. I'm sorry, verse 6. 6. But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held, that we should serve in newness of spirit and not in the oldness of the letter. Se fomos livrados da lei, então não pode ser achado em pecado? Porque para você ser achado em pecado, a lei tem que estar viva, porque a lei é o que dá poder ao pecado. E essa verdade, com isso eu comecei a igreja crescendo em graça. Porque isso foi o que ele me disse quando me apareceu. Esta verdade foi a que ele me ensinou para quando ele se apresentou a mim. When the Lord came to integrate within me, that's the first thing He taught me. He taught me, Jose, you are dead unto sin. The church is dead unto sin because it's been free from the law, delivered from the law. Essa é a verdade que eu aprendia dele. E com isso foi que eu comecei a compartilhar com os demais. E os demais como que gostavam, não? Mas a igreja compreendia essa ideia. Mas então os pastores apagavam os ensinos. Quando eu voltava outro ano, já a igreja estava como os Gálatas, que Paulo dizia a eles, quem vos fascinou para desobedecerem? E aí foi que veio o zelo. Então eu tive que começar a minha própria igreja. Por isso foi que começou crescendo em graça, porque as demais não recebiam este espírito de ensinamento. Então, terceira coisa, vou ser breve com esta posição, já que esta é uma posição pró-reforma, honrando
6 de setembro de 1986, cumprindo os 20 anos. Romans chapter 8, verse 2. This is the third truth that Paul spoke to the Romans. Romans chapter 8, verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. This is not any law. This is the law of the Spirit. Bigger than the law of Moses. Bigger than any law in this earth. The law of the Spirit of life in Christ Jesus. Me livrou, não é que vai te livrar. O Espírito de vida me livrou de ambas as leis, ou de uma lei, da lei do pecado e da morte. Por consequência, quando você morre, você em si não morre, você dorme, porque você fica livre e teu espírito vai à grande nuvem de testemunha. Não é que vai te livrar, é que te livrou. Não é que você hoje será livrado. Ainda que você não quer, você tem que descobrir que ele te livrou há 2000 anos atrás. E você não sabia. Ele te livrou já. Você não tem que passar à frente. Ore por mim para que me livre da lei do pecado. Não. É que te livrou. Você o que tem que fazer é averiguar, conhecer e confessar. Eu estou livre da lei do pecado. Eu estou livre da lei de Moisés. Eu não posso ser achado em pecado. Eu estou morto ao pecado. Eu posso morrer agora mesmo. Meu espírito segue vivo. Essa é a vitória que ele venceu. Ou seja, se houver uma pessoa nova aqui que possa me convencer com esses 15 minutos que eu tenho falado, eu creio que você se convence mais do que qualquer 40 minutos que eu te fale, se você busca realmente pela verdade, você quer realmente a verdade. Porque nenhum pregador, nenhuma igreja neste mundo te disse o que eu estou te dizendo em 15 minutos, que é o que estamos falando aqui. Nenhum pregador crê. Simples, mortos ao pecado, não posso ser achado em pecado. Livre da lei. A lei é o poder do pecado, e agora estou livre da lei. E o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, não é que vai livrar, me livrou da lei do pecado e da morte. Estou livre! Totalmente livre! In these last 15 minutes that I have spoken to you, you are dead unto sin, free from the law of Moses, and the power of sin is the law. But if you are dead into the law, dead unto sin, you can be found guilty. You are free completely. And then the Spirit of life in Christ Jesus have delivered you. It's not that He will do it, it's been done. You receive it, you accept it, you confess it, and it's done unto you. No one in 2,000 years have said this truth that I've been sharing with you in the last 15 or 20 minutes. No one. Evangelicals, they don't believe in this. Catholic, they don't believe in this neither. Mormons, they still believe in that you can become a sinner. All groups that call themselves Christian, they don't believe on these three verses that I have read to you. They don't believe in this. They say they're Christians, but they don't believe in the real meaningful things that you should believe to call yourself a Christian. They don't believe in this. So for me, they're not Christians. Christian is one person who believes
that he's dead unto sin, that he can be found in sin, that he's free from the law, that he believed that the Spirit of life in Christ Jesus had delivered him from the devil, from sin, from condemnation, that he's completely free. That make you a real Christian. Otherwise, they lied to you. Abba, Padre. Solicite material inteiramente grátis. Escreva para brasil@tvgracia.com. Acesse a nossa rádio virtual 24 horas. www.radiograca.net. Também disponível pelo aplicativo no Google Play. No YouTube, www.youtube.com/Crescendo em Graça Brasil. E também www.youtube.com/TV Gracia Brasil. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.